Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Hoje é dia 21 de março de 2026 e antes da gente iniciar o programa eu queria fazer um comentário e já um convite, que o nosso próximo programa da semana que vem vai ser uma referência a uma data muito importante para a saúde pública do mundo, uma ode à ciência, que é o dia 24 de março, o Dia Mundial do Enfrentamento da Tuberculose. Esse dia 24 de março foi o dia em que, em 1882, um pesquisador alemão de nome Robert Koch, ele convocou a Academia de Ciências da Alemanha para divulgar, para revelar que ele tinha acabado, o seu laboratório tinha acabado de descobrir o que causava aquela doença, que foi uma doença tão impactante que disse que matou mais de metade da população da Europa do século XIX para trás, né? Então foi uma conquista extraordinária, porque não se tinha noção de por que tantas pessoas morriam por problemas pulmonares, com perda de sangue, tanto que ela era chamada de peste branca, porque as pessoas ficavam anêmicas e aí as mucosas e a própria pele tinham uma coloração brancacenta. Então era peste branca. E apesar dessa descoberta fantástica, o mundo ainda conviveu durante décadas com a tuberculose tendo o mesmo impacto, porque ele descobriu a causa, mas não descobriu a cura. Essa revelação, portanto, foi em 1882, e em 1905 o Robert Koch recebeu o Prêmio Nobel de Medicina. Ele faleceu em 1910, 5 anos depois, mas até hoje nós chamamos a bactéria com o nome dele, bacilo de Koch. E a gente usa duas letrinhas, que é BK. Então, às vezes, o bacilo de Koch também dá nome à doença, né? A gente fala assim, no jargão, fulano está com BK, que ele está com uma doença tuberculose provocada pela bactéria que tem o nome e sobrenome Mycobacterium tuberculosis. A descoberta da primeira medicação só aconteceu na década de 40 do século XX, ou seja, 60 anos depois da revelação do Robert Koch, e por curiosamente, nós temos falado muito nesse país hoje, mas por um médico, um pesquisador da Ucrânia. Ele mudou-se para os Estados Unidos, ele se naturalizou americano, então ele é um ucraniano-americano, e ele descobriu a primeira medicação eficaz para tratar o BK, que foi a streptomicina. O nome dele é Selman Waksman. E esse Selman Waksman também recebeu um prêmio Nobel de Medicina em 1952. Então, a tuberculose tem 2 Nobel, o que descobriu o agente causador e o que descobriu a primeira medicação. A streptomicina ainda existe, usada hoje em dia em situações muito especiais, mas então dia 24 é o dia que o mundo inteiro celebra a data. Nós estamos hoje inseridos num movimento global, algo pretensioso, mas cujo mote é juntos pela eliminação da tuberculose. A gente falava muito em erradicação antigamente, a gente falava muito em controle, havia um enfoque bem nessa nomenclatura. Não se falava em eliminação. De uns anos para cá, passou-se a adotar essa terminologia, que eu acho uma coisa pretensiosa, ambiciosa, mas desejável, evidentemente.
como a tuberculose ela é uma doença multifatorial, a gente não tem muitas vezes o controle sobre muitos dos fatores, como, por exemplo, um fator simples, o envelhecimento da população. O fato da população que antes morria nos séculos anteriores, morria às vezes com 40 anos de média, hoje você já está chegando em 80. Então o risco de você pegar fazer com que aquela bactéria se desenvolva em 80 anos, você pode se contaminar com 1 ano de idade e só adoecer com 80. Então, quanto mais a gente envelhece, mais aumenta o risco. A tuberculose também é uma doença, é um indicador social, né? Então, se você tem fome, você tem queda nas defesas, queda na imunidade, e as bactérias que 1/3 da população tem a bactéria guardadinha, e só 5% adoece até morrer. Mas a bactéria guardadinha ali, se a pessoa tem algo que faça a sua imunidade baixar, essa bactéria pode, então, se está dormindo, pode acordar e se multiplicar. Então, bom, enfim, eu não sou muito crítico, eu já fui crítico em relação a esse termo de eliminação. Hoje eu acho que é uma coisa até psicológica, né? Uma coisa de ânimo, a gente imaginar que a gente pode realmente eliminar a doença se muitas coisas forem feitas. Então a gente tem que lutar para que essas muitas coisas sejam feitas. Então, no sábado que vem, o tema do programa vai ser esse. Nós vamos dissecar essa doença e falar efetivamente sobre a possibilidade de eliminá-la. Mas o nosso tema de hoje é um tema que já está ficando recorrente, por uma proposta que saiu em conjunto, minha e do convidado, da gente explorar o máximo possível o tema das autolesões, das automutilações e, por fim, do próprio suicídio. Nós estamos hoje realizando o 3º programa, e a proposta que o convidado me fez e que eu aceitei é que até o fim do ano, a cada 2 meses, a gente vai fazer mais um programa abordando algum aspecto diferente do tema que vai ser, nesse ano, o nosso tema central, meu e do convidado. O convidado hoje já um querido amigo, já pediu música no Fantástico, vem aqui hoje, que acho que é a 4ª vez, né? E, inclusive, na reedição do programa eu vou colocar os links dos programas anteriores. O primeiro programa, inclusive, não tem a ver com suicídio, foi sobre o efeito dos videogames, né, das telas, para a nossa espécie humana, sobretudo as pessoas mais jovens. Mas então, no programa de hoje, o aspecto do suicídio que a gente propôs, quer dizer, que o convidado propôs, foi dar um ressalte na questão da juventude. Crianças e adolescentes, que esse fenômeno é um fenômeno de preocupação global. A OMS e o nosso Ministério da Saúde têm apontado para essa questão. A OMS aponta como um dado de que só os acidentes de trânsito têm um impacto em números absolutos superior ao suicídio na faixa etária de 15 a 29 anos. São 800 mil casos de suicídios que alcançaram o sucesso, entre aspas, se a gente pode chamar isso de sucesso. Mas o próprio convidado já tinha me alertado numa vez anterior que para cada suicídio considera-se que existam 20 tentativas. Então a gente imagina que esse problema é realmente um problema de saúde pública importante. Nosso convidado chama-se Jacques Bezerra, é psicólogo, graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em psicologia
e é doutor em ciências, mestre pelo UFRJ e doutor em ciências pelo Instituto Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Então, eu já te conheço, muitos ouvintes te conhecem, mas se apresenta aí, o Jacques, para quem não te conhece ainda, e fala um pouquinho da sua história e também o porquê que esse tema te é tão caro, assim, te é tão importante. Alexandre, agradeço. Boa tarde a você, aos ouvintes, né, que nos acompanham, ouvindo ou assistindo em tempo real e futuramente. Sou psicólogo clínico, né, atuo em terapia, consultório. Toda atuação psicólogo é clínica, não importa onde seja o território, né, mas no meu caso é no consultório e também clínica. E esse tema do suicídio, para mim, é tão caro porque é uma realidade que, a partir da ideação de suicida, muito se apresenta nos atendimentos, particularmente a partir de um recorte, né, de pessoas que têm um transtorno por uso de substância. E nesse contexto, ao acompanhar, assistir tantas pessoas quanto seus familiares, né, grupos, filhos, casais, nós temos um quadro mundial muito crítico, né, que anualmente os dados mais conservadores, né, os que existem, né, catalogados por morte, por suicídio, contexto mundial, 80 mil mortes por ano, né? Isso dá 2.000 mortes por dia por suicídio. Isso dá 90 mortes dia. Isso dá uma morte a cada 40 segundos. E é um tema que não é dialogado, não é explicitado, não é tão abordado como merece ser, por questões, né, muito complexas e sensíveis, por tabus e questões desse teor. Então nós precisamos trazer à tona cada vez mais, né, com cuidado e de forma responsável, essa reflexão acerca do suicídio, da sua prevenção possível, em particular nesse trágico contexto que envolve a infância e a juventude. Você, como de hábito, né, eu peço aos convidados que deem o nome do programa do qual eles vão participar. E você sugeriu que o nome desse nosso episódio de hoje fosse Suicídio na Infância e Adolescência, Dores e Lutos Invisibilizados dos Sobreviventes, né? O que você quis dizer com essa dores e lutos invisibilizados dos sobreviventes? Porque o suicídio é uma palavra sussurrada. É uma palavra dita meia boca, é uma palavra dita de uma forma desconfortável, é uma palavra censurada, toda uma realidade que não é validada socialmente, de modo geral, por quem está vivenciando, transita, sente na pele, no coração, na mente, né, esse baque da vida por ter perdido alguém muito caro para si, por morte por suicídio. E o luto, ou seja, a condição possível de se vivenciar o luto, não raro é algo censurado, impedido, porque não é algo que se explicita. Como é que a pessoa se sente confortável, segura, acolhida, de chorar por alguém, socialmente falando, compartilhar, dizer que perdeu alguém de si por suicídio? Não é dito, não é vivenciado, não é permitido. Tem muitas questões complexas e censuras adversas, sociais, culturais, econômicas, jurídicas, políticas, dos cotidianos. E, por vezes, na própria família, internamente, isso também é algo muito interrompido, muito impedido, muito abordado. Então, assim, por essa questão, esse luto possível a partir do suicídio é algo que é invisibilizado, que não é
nem em si mesmo vivenciar de uma forma sadia, uma forma segura, uma forma possível, e muito mais no coletivo intrafamiliar e mesmo transbordando a família. Por que você acha que o suicídio carrega esse estigma? Porque o suicídio, a pessoa que morre por suicídio, ela, de forma muito equivocada, muito cruel, muito perversa, ela é vista, ela é julgada como uma pessoa covarde, uma pessoa que fracassou na vida, uma pessoa que foi derrotada, uma pessoa egoísta. São sempre adjetivos muito negativos, muito insensíveis, muito errados, que não traduz nenhuma verdade possível nisso. E há uma associação, a família em particular, ela é socialmente contaminada, entre aspas, né, por esses valores bem negativos. Então, assim, por questões religiosas, por questões legais, por questões culturais, de covizinhança, várias questões. Suicídio. A família, ela se vê pressionada, se vê também julgada, e também a família é vista como culpada, como responsável pelo ato, como se a família ou a pessoa mais próxima, né, tivesse sido responsável, tivesse falhado, tivesse fracassado, tivesse não o seu papel cumprido com aquele ser humano. Então, são tanta pessoa que precisa vivenciar o luto e tanto a pessoa que se foi, ambos são altamente julgados, né, vistos de uma forma muito, muito negativa, perversa, cruel e insensível. E quando você fala que a família é vista, mas, por outro lado, independente da opinião do outro, ela se sente, né? A família se sente culpada. Sente. A família se sente, inclusive, culpada, não somente culpada, né? Nesse baque da vida, nessa tragédia, nesse evento trágico, um vulcão, né, de emoções são vivenciadas de forma simultânea. Há muita ambivalência emocional, porque nós todos somos ambivalentes emocionais, todo ser humano é. A família, em particular, essa unidade emocional em particular, ela está vivenciando uma dor tão profunda, está tão despedaçada, está tão desesperada, que surge tanto assim uma complexidade, uma confusão, muito paradoxo em sentir dor, sentir a perda e, ao mesmo tempo, sentir raiva também da pessoa que morreu por suicídio. Mas somos humanos, e isso é humano, isso é esperado, isso é normal. Esses sentimentos todos são normais de a gente São normais, sentir. são esperados, e fazem parte de nós. E o que é se torna muito mais complicado? Porque não parece, né? A família, a pessoa que teve, né, tão intimamente, tão intensamente um vínculo com esse ser humano, né, que morreu por suicídio, se sente não no direito de ter essas emoções ditas mais quentes, que socialmente já são emoções impedidas de nós sentirmos, né, como raiva e como equivalente. E, ou seja, por que esse luto é tão complicado na pessoa em si? Porque nós bloqueamos sentir o que estamos sentindo, né? Por autodefesa emocional, por autodefesa espiritual, por autodefesa física e social. Sentir por completo é entrar em contato com uma realidade muito, muito dura, muito avassaladora, né? Aquele momento insustentável. E nós não, o ser humano, né? Nós não conseguimos vivenciar, aceitar que estamos sentindo. O aceitar não é concordar, isso é o confuso para o ser humano. Se eu aceitar uma dor, não é que eu concorde com essa dor, com o acontecimento, mas aceitar que eu estou sentindo isso em mim,
que eu sou um ser humano, que eu estou sentindo não só um profundo amor, mas também, se for o caso, só um exemplo, uma profunda raiva. E essa possibilidade de aceitar que eu estou sentindo uma profunda raiva por alguém que se foi desse modo, isso impede que eu consiga adentrar, vivenciar um processo de luto dito funcional, adaptativo, normal, né, no tempo ao tempo. Porque se eu não sinto, eu não me permito chegar ao ponto de compreender o processo. Eu não compreendo. Se eu não compreendo, eu não dou sentido para o fato, para o acontecimento. E a gente tem um ramo, eu não sou da área da saúde mental, apesar de já ter passado por processo de terapia por mais de 2 décadas, mas não sou um especialista nessa área. Mas o que a gente tem ouvido muito falar, um termo não, é uma expressão que é a síndrome pós-traumática, né? Então, eu tenho lido muita coisa sobre isso e dentro da pesquisa que eu fiz para o nosso bate-papo hoje, uma das informações que a Organização Mundial da Saúde publiciza é que para cada suicídio você tem 60 pessoas afetadas profundamente por aquele evento, né? Então, eu acho que expande, né, por serem 60 pessoas, expande a questão só do núcleo familiar mais próximo, né? Como é que você vê isso, esse afetar tão amplo assim? Falou em trauma, né? Trauma, na sua etimologia, nos remete à ferida. É uma ferida. Então, uma ferida muito, muito profunda. É uma dor que não para de ecoar, né, e desenvolve em sofrimento. E aí a questão do sofrimento, que não é igual à dor, não são sinônimos, né? A dor inerente à vida, sentir dor inerente à vida, é um órgão sensitivo humano, inclusive é protetivo, que nos informa de perigo. E o sofrimento, inclusive com a sua dimensão também cognitiva, nos informa a nossa leitura, a nossa interpretação, o nosso simbolismo, como eu interpreto a dor sentida. E esse trauma, essa ferida, ela impacta de forma central a família, essa família compreendida como essa unidade emocional, esse apego, esse vínculo, independente por vezes de consanguinidade, né? A família espiritual, afetiva, amorosa. E além dessa perda da pessoa que se foi, que se matou por suicídio, por vezes há outras perdas internas na família, perdas secundárias e terciárias. O que acontece por vezes, né, com a perda secundária na família? Um núcleo familiar, cada ser humano, ele tem possibilidades individuais de responder a essa situação. Por vezes, um núcleo familiar pode se gerar muito conflito, muito atrito, muita dor e outras perdas, porque pode ter uma percepção, uma avaliação que o outro não está sofrendo tanto quanto eu estou sofrendo. São modo diferencial de lidar com essa dor, com esse acontecimento, que também tem a ver o quanto a pessoa é mais ou não vinculada, próxima com a pessoa. Então, por vezes, há muitas cisões, há muitas perdas secundárias, há um luto secundário pelo modo por si só de lidar com a dor intrafamiliar. E também gera, por vezes, perdas terciárias na família, outros lutos, por decorrência de atritos, brigas, discussões, outras vinculadas a esse acontecimento do suicídio. Então, são várias perdas, vários lutos possíveis que uma família única por si só vivencia. Tem todo... eu lembro, por exemplo, Alexandre, em 3 momentos. Em uma ocasião,
Eu atendi, acompanhei, né, um homem, um trabalhador, que trabalha na rede de energia elétrica, né, em via pública, e teve um acidente de trabalho que o seu colega, muito próximo a ele, por uma descarga, né, elétrica, na fiação poste, veio a óbito, e estavam só os dois no turno. E esse colega, trabalhador, amigo, companheiro, ele ficou altamente impactado, traumatizado, ferido, por ter presenciado, né, essa morte, que não foi por suicídio, mas foi uma morte. Então, transborda além da família, assim como em outra ocasião, numa empresa, né, uma pessoa do setor da empresa, um jovem, ele morreu por suicídio, e eu fui acompanhar, né, inicialmente, né, o seu setor de trabalho, 10, 15 pessoas que dia a dia com ele conviviam. Né? E olha o trauma que esse coletivo, né, o mais próximo, sobrevivenciou por essa perda. Então, a perda pela morte por suicídio, ela transborda, muitas das vezes, o núcleo familiar. Vamos pensar que uma pessoa mora no condomínio, no edifício. Tem toda uma covizinhança de vários apartamentos, vários andares, de vários anos, uma covizinhança. Todos são impactados em graus diferenciados. Tem sua convivência em clubes, sua convivência em igrejas, convivência outras com colegas de trajetória de vida, né, na formação escolar variada. Tem vários territórios existenciais que essa pessoa ocupa em diferentes graus de intensidade. Então, uma camada imensa de pessoas são impactadas em graus intensos e diferenciados por essa morte. A gente parece, não sou também um estudioso dessa questão, mas me parece que nós temos na nossa cultura uma dificuldade grande em lidar com a morte. Seja ela de que origem venha, né? Por uma doença, por um acidente ou pelo suicídio, ou por um assassinato, coisas que são muito frequentes hoje em dia no mundo, né? Sobretudo, a gente acompanha de perto, no Brasil, quase todos os dias você tem assassinatos, né? Então, são perdas que parece que há culturas como a oriental, que se prepara melhor para a morte, né? Como é que você vê isso? Nós, por que a nossa dificuldade, vamos dizer, é maior do que a de outras culturas? E o que significa exatamente para você o tema morte? Olha, nós somos... uma herança nossa muito forte, herança latina, né? Somos latinos, né? Então, assim, os povos latinos têm uma conexão emocional, de afeto diferenciada, né? Dos anglo-saxões, né? E de outras culturas, né? Então, assim, por si só, esse traço, essa herança cultural, espiritual de povos latinos, de matrizes africanas, que tem uma conexão muito diferenciada e própria, né, com o partir, né, com a morte, né, muito de figura mãe, né, muito do maternal. E também toda a tradição nossa, né, dos povos originários aqui, né, do Brasil, nesse nosso território. Então, a nossa formação sociocultural e espiritual é diferenciada. E uma matriz primeira, né, formativa nossa, até então mais católica, no contexto que, né, isso era muito mais premente e majoritário, há toda uma aproximação muito forte do brasileiro nosso, né, com Nossa Senhora, com a mãe, né, que nos traz uma presença afetiva, emocional muito importante e diferenciada, assim como as divindades afro-brasileiras, também matrizes africanas das divindades femininas.
Então, assim, a morte para nós tem uma dimensão diferenciada emocionalmente. Aí tem um recorte interno, intrínseco, né? Tem também toda a matriz da dimensão espírita, né? Na matriz kardecista diferenciada. Nós somos muito coração, né? Nós somos muito afetivos, amorosos, muito ternos, acolhedores. É o melhor de nós brasileiros, né? Quando somos mais saudáveis, né? Mais humanos, humanizados, nós somos muito, muito amorosos, afetivos, acolhedores, protetivos, cuidadores. E isso nos faz vivenciar essa perda com muito mais força, muito mais intensidade, né? Ó pedaço de mim, ó pedaço arrancado de mim. Nós somos essencialmente isso, né? Então, para nós sentimos muito. E é algo saudável, é algo diferenciado nosso. Nós sentimos muito, tudo, né? Nós sentimos muito. Por sentirmos muito, a gente sente a perda, né, de uma pessoa tão importante, perder uma avó, perder um pai, perder uma figura para nós com apego tão protetivo, amoroso, importante, saudável, é uma dor para nós abissal, né? Então, assim, a morte eu sinto, compreendo na minha cognição como uma passagem, como uma mudança de um estado existencial, não mais nesse plano, em outro plano, ainda presente em nós, e eu realmente acredito e sinto que os que se foram, eles permanecem com uma outra dimensão de vida, né, em outro plano. Mas, assim, a morte para nós também muito nos incomoda, nos impacta, porque ela nos traz uma realidade de que nós somos finitos, de que nós também vamos partir. E entrar em contato com essa realidade nua e crua que nós também iremos um dia, isso nos assusta, isso nos traz muitos temores, né, e muitos medos. Você, quando pensou na gente fazer esse terceiro episódio com o tema suicídio, você focou dessa vez na questão criança e adolescente, né? Os outros dois programas, nós abordamos vários aspectos do suicídio, mas esse ficou meio que... Vamos fazer um exclusivamente sobre isso, né? Os dados são bastante impactantes, né? Se algum ouvinte quiser fazer uma pesquisa, botar lá no Google, suicídio, jovem, e você vai ver que tem muita informação, porque é um fato impactante. Ontem, Geraldo, prepara aquele vídeo que eu te mandei. Ontem eu estava lá no meu bairro, né, no Leblon, e estava passeando com o meu cachorro, e cruzei com um amigo muito querido, que é dono de um restaurante que eu frequento, que é o Cantinho do Leblon, né? E aí eu comentei com ele que o meu programa de rádio de hoje, meu bate-papo, seria sobre esse assunto. E mostrei a ele o card de apresentação, mostrei o título do programa, e ele me surpreendeu fazendo um comentário que eu não esperava, porque eu sei que ele é cearense, sempre soube, está aqui no Rio há mais de 40 anos, mas ele é de uma cidade pequena, chamada Groaíras, no Ceará. E aí eu comentei isso com ele, e ele me falou uma coisa que eu fiquei espantado. Uma cidade tão pequena. Aí fui no Google pegar quantos habitantes tem Groaíras. 11 mil, não chega a 11 mil. Mas ele me falou que os jovens lá estão se matando. Sim. Eu falei, mas não é possível, uma cidade tão pequena assim, será que tem tantos problemas e tal? Por que justificaria? Aí eu queria que aí eu gravei, posso gravar isso que você está falando? Eu gravei, e eu queria que você comentasse para a gente entrar. Sim. Vamos fazer a gente pode fazer até depois dessa fala do Zé, meu amigo se chama Zé,
Depois dessa fala dele, a gente faz um intervalo e a gente reabre o programa, o segundo bloco, focando na questão de por que as crianças e os adolescentes estão tomando essa decisão. Você bota aí, Geraldo, por favor. Alexandre, 11 mil é a média de morte por suicídio no Brasil ano. Olha. Alguns números mais recentes chegam a 15 mil mortes por suicídio no Brasil ano. Posso botar? Pode. Suicídio de jovem, não sei porquê. Existe isso bastante. Uns se enforcam, outros se jogam dentro do rio. Mas onde? Lá no Nordeste. Quando os rios estão cheios, uns vão afogados. Você é de que cidade mesmo lá? De Groaíras. Groaíra. É. E você nota isso? Eu vejo de vez em quando. Veneno e enforcado. A maioria. Que idade? As pessoas de 15 anos, 16, 20. Então vamos fazer um intervalo e a gente volta em seguida. 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu e ao seu ouvido. eu trago a música. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. eu trago a música. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, Mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco.
ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde, que é uma iniciativa da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista, e a gente aborda questões as mais variadas, a maioria delas ligadas à saúde, mas não só. O nosso convidado de hoje é Jacques Bezerra, psicólogo, mestre, doutor e, enfim, um grande ativista também na área da saúde mental. Por insistência dele, nós estamos abordando a questão de suicídio em pílulas. Esse é o terceiro episódio que a gente aborda esse tema, com um foco, desta vez, no impacto sobre a saúde mental, né, que se revela de crianças e adolescentes. A música do intervalo foi Eu Trago a Música, que é uma composição do Vange Souza, e interpretada pelo Vange e pelo Tony Garrido, do Cidade Negra. Um abraço para os dois. E eu trago a música para não tragar a fumaça do cigarro, nem o cigarro convencional, nem o eletrônico, nem charuto, nem cachimbo, nem aspirar rapé, nem cigarrilha, enfim, nem mascar fumo de rolo. Mas então, nós encerramos o primeiro bloco com a fala do meu amigo Zé, que é um dos donos do Cantinho do Leblon, lá no bairro do Leblon, e ele mostrou que ele tinha conhecimento de que uma cidade tão pequena como Groaíras, da onde ele é natural, as pessoas jovens de 15, 16, segundo ele, 17, 20 anos, se matam no rio quando a maré sobe, ou então se enforcam. A gente está falando assim naturalmente sobre esses eventos porque é o tema do programa, mas não é um tema fácil, né? Não é um tema tranquilo para ninguém. Até eu pediria mais tarde para o meu convidado dizer existia um tabu antigamente de não se falar em suicídio, né? Não aparecer, por exemplo, no jornal, na imprensa, porque diziam que se você falasse ia aumentar o número de eventos. Mas vamos então focar na questão do por que crianças e adolescentes, por que não porquês, né? Porque é multifatorial, né? Por que crianças e adolescentes tomam essa decisão? Alexandre, isso é a pergunta do milhão. Eles tomam essa decisão porque têm o desejo e porque podem. Essencialmente é isso. Aí tem toda uma complexidade imensa a partir dessas duas dimensões. O desejo e ter a capacidade de morrer por suicídio. E aí temos abordagens. A pessoa que vivencia essa situação, esse comportamento suicida, e aí temos que pincelar, né, assim, como fala desse comportamento suicida, desde a dimensão da ideação suicida, de ter ideias, pensamentos, desejo, né, de morrer por suicídio. A ideação tem uma etapa que não é obrigatório que todas as etapas sejam vivenciadas. Tem a comunicação dessa situação. Comunicar. Como é que eu comunico esse meu desejo? Eu comunico através de ameaças e através de plano. Então, a minha ameaça pode ser uma ameaça verbalizada, explícita. Eu digo para alguém que eu vou me matar. Ou pode ser ameaças indiretas, que eu posso ter comportamentos de risco
que também estão dizendo isso. Eu posso estar dirigindo a 100 por hora, 120 por hora, sob efeito de substância psicoativa ou não. Eu posso estar provocando, me estimulando ações de risco, seja por esporte amador ou não. Então, assim, eu estou comunicando essa intenção e eu tento o suicídio, terceiro nível, o estágio, a tentativa em si do suicídio, que pode ter uma letalidade, uma intenção mais branda ou mais severa a partir de qual método eu faço uso, e eu vivencio o suicídio em si, a letalidade máxima, né? Então tem todos esses 4 estágios, uma linha, um contínuo, né? Que pode ser pulada, tá? Então tem essa dimensão. Então essa pessoa, esse ser humano, ele está vivenciando dores e sofrimentos. E a pessoa, ela tenta o suicídio e se suicida, a morte por suicídio, melhor dizendo, né, me autocorrigindo, porque ela pode já ter explicitado o seu sofrimento por diversas outras formas. Ela pode ter tentado comunicar nos seus territórios existenciais de pertencimento as suas dores, os seus sofrimentos, e ela pode se sentir que não foi de forma suficiente acolhida, compreendida, abraçada, né? Não foi dada a ela na sua percepção, por vezes meio equivocada na questão cognitiva e emocional, de uma não resposta adequada para o que está de dor sofrendo. Aí ela não estaria comunicando a intenção, a ideação, mas ela estaria comunicando a dor. O seu mal-estar existencial. Porque todo o processo de uma prevenção ao suicídio nesse extrato de faixa etária não é tanto assim indagar, perguntar ou tratar se a pessoa tem ideação suicida, ou está tendo, ou pensa nisso. Mas, como nós até já aqui pontuamos em outras ocasiões, mas abrir a janela do sofrimento. O que você está sentindo? O que está te trazendo dor? O que está te trazendo sofrimento? Por que você está sofrimento? Você sofre. É essa janela, essa porta da prevenção, né, para evitar, né, e é evitável sim, né, o suicídio a partir de possíveis ações, né, intervenções preventivas, a partir dessa janela. Então, quando eu falo assim, a pessoa tem um desejo, por que a criança, por que o adolescente tem o desejo de morrer por suicídio? Porque ela está vivenciando uma dimensão de se sentir um fardo. O ser humano, né, se sente um fardo. Se sente que a sua vida, a sua existência tornou-se muito onerosa para a sua família, para os seus amigos, para a sociedade. Ela se sente um fardo, e esse fardo significa para a criança e adolescente que a sua vida não tem valor. Emocionalmente, na questão cognitiva também, ela sente que ela não tem importância, que ela é um ser inútil. E se ela não mais existir, ela vai estar protegendo na sua percepção, né, equivocada, não verdadeira, que está com muito sofrimento, né, que ela vai proteger quem a ama ou quem cuida dela. Então, ela se sente um fardo, nesse sentido, algo muito profundo, sente um peso, um fardo. Ela vivencia, de igual modo, uma outra dimensão, que é o não pertencimento.
ela não se sente pertencendo ou sendo pertencida. Né? Ela não se sente desejada, ela não se sente amada, ela não se sente que ela cabe em qualquer lugar, ela vivencia exclusões variadas no seu emocional, no seu cognição, né? Então, ou seja, a dimensão do fardo e a dimensão do não pertencimento, ou seja, não há uma dinâmica de apegos saudáveis, de vínculos saudáveis, protetivos, com sentido, com relevância. E a partir disso vem a desesperança. Porque é uma dimensão que não percebe, não sente, se vê numa situação que o futuro com relação a isso não vai melhorar e tende a piorar. Então o suicídio seria a antecipação dessa piora. Antes que piore, vamos acabar com isso agora. Sim. Então, Fala, Geraldo. Seria uma exaustão, digamos assim. Uma exaustão existencial. Porque uma dor e um sofrimento ininterrupto e insustentável. Sabe, Geraldo? E sem perspectiva de mudar. Aí tem o desamparo. Então, assim, é uma questão fundamental para as famílias, cuidadores, responsáveis e, principalmente, o ambiente escolar, desde a educação infantil. Ter um olhar, uma compreensão, uma capacitação, uma qualificação humana e técnica para perceber a dimensão que essa pessoa vivencia, ela expressa em diversas formas, que ela se sente um fardo, que ela se sente não pertencida e está no desamparo. Então, isso é uma dimensão do desejo. E a dimensão que a pessoa se torna capaz, isso é uma aprendizagem muito dura durante a vida. Porque estudos indicam, inclusive, que a linha temporal entre uma ideação suicida e tentar o suicídio, uma linha temporal de 1 ano para se concretizar isso. Então, isso nos traz, inclusive, que o suicídio não é algo, via de regra, intempestivo ou de impulsividade, não. Porque é algo altamente planejado. Porque é muito difícil, é extremamente difícil se conceber, sentir e bancar, atentar contra a própria vida, porque o processo da evolução do instinto impede isso. Sim. Não permite isso. É uma barreira muito, muito absurda. Então, quando eu falo que a pessoa, a criança, adolescente, ela morre por suicídio porque há esse desejo, que eu já trouxe aqui os 3 níveis mais basilares que englobam esse desejo. E ela tem a capacidade, ela vai pouco a pouco fragilizando essa capacidade instintiva e da espécie, da evolução, do espiritual, de preservar a vida. Ela vai fragilizando isso através de um processo de aprendizagem disfuncional, doloroso, através de movimentos tais como, automutilação, esse sentido, a vivência com encontros diários que trazem uma dor física sentida, seja através de práticas esportivas, seja através de acontecimentos de rua, seja através de outros eventos. Ela vivencia movimentos de impulsividade que agem de forma indireta, porque uma pessoa impulsiva exacerbadamente, ela se permite vivenciar mais encontros de limite passando
né, nos seus cotidianos, seja uma dimensão de respeitar leis, normas, regras, seja um exemplo. Uma pessoa, um adulto responsável, né, que começa um paraquedista, de início, o seu salto inicial primeiro, um pavor, é um medo, é algo assim, porque é um instinto de vida, do perigo, né? A partir de uma sequência contínua de N saltos, ele começa, né, a lidar melhor com a sensação, né, se adapta melhor nesse sentido, entendeu? Com relação ao perigo, ao risco, ao medo, ao pavor, à vida e morte. Então, assim, a pessoa, eu falo que ela é capaz de morrer por suicídio, ela se desenvolve emocionalmente e fisicamente, ela vai fragilizando esse processo, ela vai aprendendo a tolerar mais a dor física, vai aprendendo a bancar mais o desconforto, o medo, o perigo emocional para esses ritos, né, cotidianos, até que ela se torna mais capaz de praticar esse ato da morte por suicídio. Por isso que, inclusive, nós temos milhares de pessoas que vivenciam a ideação suicida, e isso vai numa escala diminuindo ao máximo até chegar à tentativa e chegar ao ato em si do suicídio. Por isso que é tão difícil. Então, respondendo, né, a sua pergunta possível, por que crianças e adolescentes morrem por suicídio? Porque elas têm o desejo, por toda essa questão da dor, sofrimento, do fardo, da dimensão do não pertencimento e do desamparo, e se tornam capazes de praticar esse ato. E capaz de praticar esse ato tem 3 níveis possíveis. Tem uma dimensão genética, que nós podemos, por exemplo, ter uma propensão de uma maior resistência à dor física, por exemplo. Tem uma dimensão que é adquirida, que é esse processo nos cotidianos, entendeu? Vai aprendendo a lidar, a melhor, né, resistir com esses acontecimentos. E uma questão prática, ou seja, tem meio para isso. Você fala em... Doutor, só deixa... Quando o senhor tiver um espaço, eu tenho uma pergunta aqui minha para fazer. Pode fazer. Esse adolescente, existe uma classe social, existe esse estudo? A cada 100, um mora nas periferias, ou é classe média, ou é classe mais abastada? Existe essa pesquisa? Geraldo, há esse recorte, sim, mas isso abrange todas as categorias sociais. Estudos, né, dados estatísticos, isso em especial no contexto norte-americano, não tem dado, né, para robustos, né, pesquisas, né. No Brasil não tem isso. Não, tem também dados, mas assim, pessoas pertencentes à comunidade LGBTQIAPN+, né, adolescentes, gays, lésbicas, bissexuais, trans, adolescentes negros, adolescentes em camadas sociais mais desassistidas do bem-estar social. Nesses contextos, os índices quantitativos são maiores, são mais intensos. Pela parte social ou por causa dessa parte afetiva que você acabou de falar? Pela parte social e pela exclusão social, que impacta a nossa capacidade emocional de lidar com a situação de vida, com a condição humana. Segundo a OMS, complementando, Geraldo, segundo a OMS, a maior parte das tentativas e dos suicídios propriamente dito se dá em países de média e baixa renda, né? E
para um dissabor nosso, parece que nas Américas essas taxas estão aumentando, enquanto no resto do mundo elas estão caindo, né? Isso deve ter também não só uma relação econômica, né? Porque você tem na África países muito mais pobres que países das Américas, né? Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte: a gente falou pouco na questão das autolesões. Eu trouxe aqui no programa, coisa de um mês, uma pediatra que também é ebiatra, né, que é especialista em adolescência, e ela que você mencionou voltando aqui a nós dois, você mencionou algumas vezes aqui a questão das dores, né, e do sofrimento. Então ela me fez pensar, né, que quando, por exemplo, uma menina se corta o seu braço, aquela dor do corte é uma dor física. E, segundo ela, essa autolesão provocada é para diminuir a dor interna. Então você fica com uma dor no braço, aquela dor que você sente lá dentro da sua alma, vamos dizer assim, ela perde para a dor do braço. Isso. Você vê essas autolesões com esse olhar? Sim, eu vejo e sinto com esse olhar essa dor física das autolesões, elas fazem, né, que o nosso radar, nossa atenção, né, passe, né, para esse acontecimento, para esse presente, e a gente se desconecta de forma temporária, né, de uma dor mais profunda, constante, persistente, emocional, psíquica. Nós estamos falando aqui, eu tenho uns dados aqui que eu coletei antes do programa, que fala assim: as taxas de suicídio, esses dados foram publicizados pela Agência Brasil. As taxas de suicídio entre crianças e adolescentes vêm subindo, com um aumento de 43% entre 2000 e 2019. E as notificações de autolesão na faixa de 10 a 24 anos aumentaram 29% de 2011 a 2022. Ou seja, tanto as taxas de suicídio quanto de autolesão estão num crescente. Vamos pensar dos anos 2000 para cá, quer dizer, no último quarto de século. O que você acha que justifica esse aumento nos últimos 25 anos? Nós estamos vivenciando, né, nosso contexto humanitário, né, uma mudança sociotécnica muito profunda, né, assim, a imersão das aprendizagens via telas, né, via mundo eletrônico. O que eu penso, Alexandre, e nós já trouxemos isso aqui em outros momentos nossos reflexivos, né? Eu estava até ontem conversando com uma pessoa da academia. Faz falta andar de bicicleta e sentir o vento no rosto, na cara. Sabe? Faz falta a esquina. Faz falta habitar esses lugares. Faz falta criar essas memórias afetivas. Faz falta vivenciar essas construções e ritos de passagem. O mundo imersivo, mais voltado às telas, sequestrando, né, ou impedindo de nós que nós possamos habitar outros territórios existenciais e de pertencimento, e principalmente territórios conflitantes ou paradoxais ou diferentes dos nossos, nossa zona de conforto.
Então, nós estamos delegando uma juventude, uma geração inteira com baixa capacidade de vivenciar desconfortos necessários, frustrações, né, nãos. Então, assim, está um processo de um prazer ininterrupto, ou seja, uma recompensa neuroquímica, emocional, né, social, um prazer via, né, esse input, né, esses elementos das telas, as recompensas, né, sistêmicas. E estamos deixando de aprender o que vem a ser empatia, o que vem a ser solidário, o que vem a ser aguardar a vez, o que vem a ser se frustrar, aprender com a frustração, com a derrota necessária, ritos de passagem para dimensões da infância para a pré-adolescência, da pré-adolescência para adolescente, para a vida adulta. Temos pessoas adultas de idade altamente infantilizadas emocionalmente, porque são pessoas infantis, se tornaram, né? Então, assim, e o mundo das telas é muito mais cruel, mais perverso. O bullying, o cyberbullying, né, as redes sociais, por toda a sua potência de aprendizagem, de lúdico, de se tornar-se pessoa, por mais que tenham toda essa potencialidade, mas os algoritmos estão muito contraditórios e nos deixando, por exemplo, atualmente, né, dados do Brasil, os ambulatórios que hoje voltados para ansiedade e depressão, se atende mais crianças e adolescentes do que adultos. Né? Mais crianças e adolescentes hoje estão no SUS por decorrência de ansiedade e depressão do que adultos. Por que isso? Né? Porque essa ansiedade toda não dá para competir com o mundo ideal, né, imagético, irreal das redes sociais. Então, assim, vivenciar um processo de formação humana, onde há toda uma imaturidade, né, de lidar com essas tristezas da vida de uma criança, um adolescente, de lidar com o não, com exclusões. E os cancelamentos, né, aspas, né, tudo isso é muito perverso. Bullying, cyberbullying, seja eletrônico e nas escolas, é muito perverso. E aí eu trago uma ressalva e um alerta e uma crítica ao ambiente escolar. Porque existem alguns mitos com relação ao suicídio na criança e no adolescente que nós precisamos pontuar e trazer à tona. Por exemplo, há um mito de que abordar o tema suicídio nessa faixa etária é algo que vai contaminar, que vai incentivar, que vai ensinar a como proceder. Não é verdade. É quase como o pessoal também em ambiente escolar não quer que se fale em educação sexual porque vai estimular as pessoas a fazerem sexo. Então, assim, a lógica enviesada é a mesma ou similar. Então, ou seja, uma criança e até um adolescente tendo uma figura de apego, um adulto com confiança emocional que aborde esse tema de uma forma protetiva, responsável e cuidadosa, traz muito mais benefício, né, e conforto, e amparo, e senso de pertencimento e inclusão, do que deixar esse ser no vácuo, no vazio. Inclusive, quando acontece uma morte por suicídio de um estudante, é fundamental que a escola esteja preparada, inclusive,
para que, de imediato, aborde a questão com os pais responsáveis, cuidadores do corpo estudantil, depois acione de forma adequada o corpo dos professores e técnicos auxiliares, todos funcionários, do porteiro à merendeira até o vigia, todos eles, sem exclusão, e depois o corpo estudantil, tudo com falas, linguagens, protocolos distintos e customizados ou adaptados para a realidade de linguagem. Porque não dá para não falar sobre o colega, né, se matou. Porque isso não tem nenhum controle. E temos hoje, né, todas as big techs, né, todas as redes sociais para as eletrônicas. Então, a gente não controla a mensagem. Ela, né, está livre. Então, abordar, evidentemente, que o pai, o responsável legal, tem autonomia e independência de não querer que isso seja abordado com seu filho responsável. Mas os estudos robustos, sérios, indicam que tem muito mais benefício do que qualquer risco negativo. Certo? Um outro mito é que os pais responsáveis ou cuidadores, eles têm conhecimento, sabe, da ideação suicida dos moleques, das crianças e adolescentes. Não tem. Não tem. Mas estudos dizem que mais de 80% desses responsáveis foram pegos de surpresa. Porque uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, não traz isso, Geraldo, para casa. Não fala para pais responsáveis, porque eles, muitas das vezes, estão muito mais implicados na sua dimensão emocional de dor e sofrimento. Ou seja, esse adolescente partilha isso para o seu par, para o seu colega, o seu amigo, esse outro, o seu top, né, que ele identifica que está na escola, via de regra, de modo geral. E isso faz com que a escola tenha que assumir uma responsabilidade, nesse sentido, de trazer esse tema, abordar muito mais, porque isso não está em casa. Não é o pai que vai informar isso, entendeu? A escola, porque o pai não sabe disso. Pai, vó, tio, madrinho, padrinho. E o ideal, já que a gente está lidando com uma coisa que é fato, as taxas de suicídio estão aumentando, o ideal é que a escola tomasse a iniciativa não depois que houvesse um fato dentro da escola. Né? O ideal seria que isso fosse feito de uma forma preventiva. Sistêmica. A prevenção na escola é cotidiana. É uma prevenção socioemocional e começa na educação infantil. Porque a dimensão do sentir-se um fardo, a dimensão de não se sentir pertencido, ou excluído, ou não amado, não se sentir importante. A dimensão de que do desamparo, da desilusão, as crianças sentem isso. Os pré sentem isso. Adolescentes vivenciam isso. Então, todo o corpo técnico, funcional, pedagógico, professores, todos os adultos da escola precisam ser capacitados, qualificados, formados por um cuidado nesse sentido, uma prevenção ao suicídio. Não há, aqui eu afirmo, não há nenhum tema mais importante, mais relevante, mais urgente para a escola do que a prevenção ao suicídio. É mais importante do que a questão das substâncias, né, das drogas, é mais importante do que baixo letramento, numeramento, evasão. Nenhum tema desse é mais ou tão importante quanto o suicídio, na dimensão da prevenção ao suicídio, porque a escola, com seus cotidianos, né, direto com o estudante, tem muito mais condições de oferecer um ambiente seguro, protetivo, acolhedor e responsável de abordar essa questão do que em casa, que não chega em casa. Eu tenho tido uns embates assim pelas redes sociais, que eu considero até embates saudáveis. Eu fiz umas postagens recentemente, coisa de uma semana ou duas,
a respeito daquele estupro coletivo aqui Certo. no bairro. Nossa, pensei isso, doutor. Eu ia falar sobre isso. no bairro de Copacabana. Caramba, é isso aí. E aí eu comentei que eu achava que o Colégio Pedro II deveria tomar uma atitude, porque alguns dos estupradores eram do Colégio Pedro II e, inclusive, a vítima também era. E, para minha surpresa, a maioria das pessoas que responderam esse comentário, aliás, nenhuma outra postagem minha, acho que se eu tivesse feito, descobrir a cura do câncer, eu teria tido tantos comentários. Mas a grande maioria, 80%, 90%, se colocando que o problema não é das escolas, o problema é dos pais. Os pais que não souberam educar. Eu não sabia que havia essa ideia tão arraigada e dissociando a escola da formação do cidadão, né? Uma escola mesmo de nível fundamental e médio, totalmente. É como se a escola dissesse, não, o objetivo da escola é instruir e não formar cidadãos. Como é que você vê isso? É altamente enviesado, né? Porque é uma função fundamental e normativa, e na legislação brasileira apresenta o papel da escola em formar seres humanos saudáveis, né? Que possa atuar em sociedade de forma, né? Possa agregar valor à sociedade, do respeito, toda dimensão, os temas transversais da educação existem, saúde, meio ambiente, direitos humanos, né? E tanto ética, né? Para isso. É uma função social da escola formativa. Não tem como abrir mão disso. Mais do que a família? Não é mais do que a família, é que a família, a família é algo assim abstrato, porque tem famílias, né? Tem realidades familiares bem diferenciadas, particulares e únicas, né? Que família é essa, né? Ou seja, a família tem um alcance, né, com as suas crianças, os seus entes que são cuidados. Mas tem um coletivo, uma coletividade. E se aprende a viver em coletividade na escola e pela escola. É a partir da escola. E a escola tem que ensinar, né, formar a viver em coletividade. Sim. É que eu vejo assim, por exemplo, doutor Alexandre, extremamente educado. Quem que ensinou ele a ser educado? Ele está escrevendo ali, daqui a pouco ele vai ver. Não estou escrevendo, não. Eu estou procurando. Você está me fazendo uma pergunta? Não, tipo assim, doutor Alexandre. Eu estou falando aqui, se me permitem, não quero atrapalhar. Não quero de forma alguma, Geraldo. Mas, por exemplo, doutor Alexandre, ele cita a mãe dele em todo o programa. E cita o pai em todo o programa. E parece que o pai e a mãe do doutor Alexandre foram muito importantes na vida do doutor Alexandre. É isso que eu... Mas qual é a sua tese que você está defendendo? Não, porque essa pergunta que eu fiz, o que é mais importante? A família, nessa coisa da educação... A minha questão não era nem se a família é mais ou menos. Eu estou dizendo que a maioria das pessoas se posicionou dizendo que a escola não tem nenhum papel nesse sentido. Nenhum também é demais, né? Não, mas isso é que me espantou. Deixa eu só falar uma coisa, então, a última coisa, e eu não falo mais nada. Não, à vontade. Porque o doutor falou nesses rapazes... Você não tem programa, Geraldo. Como é que você está se desculpando assim? O doutor falou sobre esses rapazes que aconteceu esse caso aí. É porque a impressão que me dá é que a pessoa vai no movimento. Aí chega uma hora que ou ela agride, ou ela pode se matar. Parece que durante um tempo há algo em comum entre as pessoas que fazem uma agressão dessa. É uma coisa muito séria. O que está acontecendo com essa pessoa? Porque tu até chegou a falar, tu usou a palavra assim, alguém perguntar para o jovem, o que está acontecendo? Mas de repente tu mora num lugar que ninguém te pergunta. As pessoas estão ocupadíssimas. Ninguém para. Filho, por favor, o que está acontecendo? Geraldo, eu já apontei aqui que a indagação mais importante de um responsável, cuidador, protetor de um estudante
quando chega em casa, não é indagar, perguntar o que ele aprendeu hoje, mas como ele se sentiu hoje na escola. É outra pergunta. A questão é uma aprendizagem socioemocional. É uma conexão emocional. Se não tiver uma conexão emocional, empática, se não alimentar, se não construir um vínculo, um apego seguro, protetivo, tudo se perde. Aí cria impossibilita a empatia, impossibilita a dimensão humana, tudo fica impossibilitado, fica fragmentado. Então, estou trazendo para cá essa dimensão. O outro mito que também existe nesse contexto é que as pessoas que marcam suicídio deixam bilhetes. Não deixam bilhetes. Estudos pontuam que 5% deixam algum bilhete. E são bilhetes que não são nem um pouco explicativos, né? Que nada, não faz diferença deixar ou não bilhete. O sofrimento não vai estar ali naquele bilhete. Isso. Então, não deixe bilhete. Outro mito que existe é que as pessoas, no recorte, criança e adolescente, né, que morrem por suicídio, elas estavam sendo assistidas pela saúde antes ou no processo. Não. Estudos, né, indicam, comprovam que 85% dessas pessoas, né, que vieram a morrer por suicídio estavam sem nenhum acompanhamento de qualquer espécie da saúde. Então, até porque, desculpa, querido, até porque para ter acesso, olha a questão, para que esses jovens tivessem acesso à saúde, sendo acompanhadas, elas tinham que ter dito isso em casa, comunicado. Só que não dizem para os responsáveis, os pais, porque essa lacuna, esse vácuo. Porque quem levaria esses jovens para assistência à saúde, de carro, transporte, seriam responsáveis. Mas não sabem, não foram informados. Olha como a rede, o sistema, a teia se complementa, a importância da escola, de família, de outras figuras cuidadoras. Vou te interromper, desculpa. Não me interrompeu nada. Você que estava no fluxo de pensamento. Eu estava aqui com a ideia do impacto, que é aquela reação das pessoas à minha postagem. Aí eu, no mesmo dia, no dia seguinte, eu fui na minha inteligência artificial e fiz a pergunta: para que servem os colégios? E a inteligência artificial me respondeu em mais ou menos 30 segundos um textão, que eu não vou ler aqui, mas a inteligência artificial pontuou 6 questões. Primeiro, transmissão de conhecimento. Segundo, desenvolvimento intelectual. Ou seja, pensar criticamente, Sim. Analisar informação, resolver problemas, saber argumentar. Terceira, socialização. No colégio, as pessoas aprendem a conviver com outras que não são da família. Quarta, formação... Com diferente, né? Com diferente. Formação cidadã. Quarto, papel da escola. A escola também transmite valores sociais e democráticos como direitos e deveres, ética, participação social. E assim contribuindo para formar cidadãos conscientes. A quinta e penúltima, preparação para a vida profissional. E último, olha a importância disso, desenvolvimento pessoal. Ou seja, a escola ajuda no crescimento emocional, quer dizer, ajuda, as que ajudam, né? Pode ajudar no desenvolvimento emocional e cultural, incentivando a criatividade, a curiosidade, a autonomia e a descoberta de talentos. Ou seja, a escola é complementar, ao meu ver, Sim. à família. Sim. E a sociedade também merece fazer parte disso, porque a sociedade tanto pode levantar um grupo ou uma pessoa, como pode afundar, né? Totalmente. Você da outra vez que nós trouxemos esse tema aqui, eu fiz uma
uma observação e você fez alguns comentários que acho que valeria a pena a gente voltar a essa história. Você falou em bullying e em cyberbullying. Quer dizer, para quem não sabe, cyberbullying é via internet, né? Via redes sociais e tal. E aí eu fiz uma pergunta para você, dizendo que quem pratica o bullying também está precisando ser tratado. Sim, lembro. E uma coisa curiosa, que a Cecília Retumba fez um comentário aqui, a Ebiatra, ela fez um comentário de que boa parte dos que praticam bullying sofreram assédios, dependendo do tipo de assédio, né? Também foram submetidos a isso, às vezes dentro de casa. Como é que você vê essa história do outro, do praticante da maldade? Vamos lá, algo também altamente complexo. Nós aprendemos por modelos, né, comportamentais. Então, assim, inclusive, sabe, Alexandre, no contexto da morte por suicídio, e por tentativas, né, de suicídio recorrente, há um modelo de enfrentamento com mal-estar, com desconforto, com angústia, que foi aprendido, né, no ambiente de pertencimento, em particular na família. Então, assim, por vezes, histórias de suicídio na família, um avô, um tio, um pai recorrente, isso indica, inclusive, que a forma de se lidar novamente, com o mal-estar, com o desconforto, com a angústia, com o desamparo, com as disfunções, permanece a mesma. O modus operandi, o sistema familiar, está a existir de uma forma cristalizada, disfuncional e crônica, uma resposta emocional ao estresse profundo, bem negativo, persistente. Então, assim, também é uma implicação importante de se saber, de se compreender que respostas de se lidar com estressores, com estresse negativo, né, com angústias profundas, persistentes, ininterruptas, desses jovens que estão no processo de maturação, né, perante o mundo cognitivo, emocional, social, eles, por vezes, estão reproduzindo modelos que já existem na família. Há ambientes adinâmicos familiares, há famílias que a sua dinâmica interna não permite nenhuma linguagem, nenhuma expressão alfabética emocional, que é proibido, que não é permitido, que é abortado o sentir, somente o racional. E o cognitivo, o pensamento, não dá conta por si só, é impossível, da existência humana, da condição humana, das dores humanas. Então, é necessário, né, essa troca, essa integração dos sistemas neuropsicológicos, processar a informação pelo viés da lógica, do controle, do explícito e do implícito, do emocional, do simbólico, do afetivo. Aí que está a grande dificuldade até de vivenciar o luto possível. Ou se tem um ambiente protetivo em casa. E como não tem, por vezes, como aprendizagem de limite, de frustrar em casa, não foi apresentado, não foi praticado, e é um não protetivo, é aquele não necessário. É o não colocar o dedo na tomada, porque vai levar um choque em potencial. Alguns não são necessários em casa. Frustrar, educar não é saber como frustrar?
Saber frustrar é fundamental. Essa aprendizagem socioemocional é fundamental. E como não tem essa aprendizagem do não, do limite dentro de casa, e a pessoa precisa de limite, ela vai buscar esse limite, senão no externo. Então o social, a sociedade, a justiça, vai dar esse limite, esse não, que não foi apresentado com carinho e afeto em casa. Nós estamos hoje fazendo um programa com foco maior em criança e adolescência, mas eu acho que a gente pode expandir isso para o ser humano. Eu estou me lembrando agora a gente é tão bombardeado com notícias traumáticas, né? Todo dia se você abrir o jornal, ouvir o rádio, ouvir a TV, aberta ou fechada, todo dia a gente sendo bombardeado. E eu estou agora sob o impacto daquele tenente-coronel da PM de São Paulo que matou a esposa, matou também soldado da polícia militar e forjou ali como se fosse um suicídio. Mas se você ver a argumentação dele, a forma de se posicionar na vida, as coisas que foram descobertas, é um narcisista, né? E se você pensar no que você acabou de dizer, a capacidade das crianças e adolescentes receber uma frustração, receber um não. Esse Facínora, ele matou a mulher porque a mulher quis dizer um não. Né? Ele não aguentou receber um não, ele é o macho alfa. Sim. Né? E a mulher beta. E nem conhecia a expressão da mulher beta. O macho alfa eu já conheço porque eu tenho cachorro. A gente conversa sobre matilhas, aquelas coisas. Agora, mulher beta eu não conheço, fêmea beta. E aí, boa parte dos feminicidas são pessoas que não aguentam o não. Né? Não quero sair com você, não quero continuar nesse casamento, não quero continuar nessa vida que a gente vive, eu quero parar com a gente. Eles não aceitam não, quer dizer, tudo bem que é difícil receber não, né? Um não ninguém gosta, a gente gosta de sim, gosta de aplauso, elogio, mas não quero mais você, é difícil. Mas se você não tem a capacidade de receber essa frustração, você desatina, né? Desatina. E aí, Alexandre, me permite pontuar que essas pessoas têm uma baixíssima capacidade, né, de autorregulação emocional. Sim. Né? De quê? Autorregulação emocional. Essas pessoas, elas não, na verdade, elas também não se conhecem emocionalmente. Elas não conseguem, não têm um repertório, não têm um léxico de identificar o que está sentindo. Não consegue nomear o que está sentindo. Não consegue essa percepção, não consegue perceber qual informação que essa emoção está lhe trazendo naquele exato momento. Não tem essa aprendizagem socioemocional. E isso tem uma consequência para a sociedade, para a vida humana, trágica e perversa. Nós recebemos aqui no chat alguns comentários do Guilherme Ataíde, que é um procurador de justiça estadual, lá no estado de São Paulo, baseado lá em Campinas. Ele começa dizendo, boa tarde, um tema relevantíssimo. Depois ele faz uma mensagem para você, Jacques, Dr. Jacques Bezerra. Parabenizo e agradeço o aprendizado. Há alguma associação entre o transtorno do jogo, apostas, bets e suicídio? Obrigado. E aí ele faz um outro comentário, como já mencionou a ministra Macaé Evaristo, de Direitos Humanos, temos hoje os cassinos de bolso nos celulares. Nós já abordamos esse aspecto, Guilherme. Obrigado pela sua participação, mas abordamos em outros programas. Então, eu vou pedir ele para ser bem sucinto nessa resposta, porque faltam 5 minutos para a gente terminar o programa. Guilherme, agradeço a sua fala, a sua mensagem. Tem conexão, sim, porque são perdas sociais, por vezes, muito profundas, muito irreparáveis. Tem uma perda
de identidade, de um papel social, a uma total desconstrução de si, né? Porque todos os ganhos, todos os vínculos, todos os pertencimentos, toda identidade, tudo que foi construído está em construção. Isso é varrido, por vezes, de uma forma abrupta, imediata, e a pessoa vivencia um total desamparo, inclusive social, financeiro, para dar conta da situação. Ela não se vê, por vezes, capaz de interromper essa vivência com esses ambientes sociais, e, por vezes, ela se sente desamparada, né, sem rede protetiva para dar conta dessa angústia. É algo tão avassalador que, é verdade, sim, isso é um gatilho absurdo e potencial para um desenlace trágico de uma morte por suicídio. O que a gente sabe, Guilherme, é que, por exemplo, nós não temos cassinos legais no Brasil, mas Las Vegas, por exemplo, que é reconhecidamente um local de cassinos, a maior parte dos hotéis não tem janela, porque há perdas ali vultuosas e as pessoas se matam, né? Depois de uma mesa lá, de uma roleta, que perdeu um apartamento, né? Perdeu... Enfim, 1 minuto e meio. Nós temos que continuar essa conversa num outro dia. Sim. Eu queria queria te agradecer muito, Jacques, mais uma vez a sua presença aqui para um tema tão difícil, mas tão necessário, né? E vamos marcar a data. Você está apontando para o último sábado do mês, de 2 em 2 meses, né? A nossa combinação é essa. A princípio, sim. Então, agora, falta aí uns 4 ou 5 programas antes de acabar o ano. Nós vamos esgotar. Nem eu acho que com mais 4 programas a gente esgota esse tema, que é tão vasto, tão profundo, tão delicado. Mas agradeço muito a você. O seu Instagram é jacques.bezerra, não é isso? Quem quiser se comunicar com você pode usar esse e-mail. Pode. E o e-mail, qual é mesmo? jaquesbezerra@gmail.com. Jacques se escreve Jacks. jaquesbezerra@gmail.com. Se quiser marcar uma consulta com você, convidar você para uma palestra, uma escola que queira que você aborde esse tema, né? Ou encaminhar um zap também. Isso. No contato. Manda o zap aí, qual é? 21 97 22 66 100. Isso. Na reedição, fala mais uma vez, telefone é 97 22 66 100. Isso. E na reedição do programa eu vou botar isso em legenda, vai ficar para sempre. Geraldo, muito obrigado. Ouvintes, querido. divulguem o programa, se inscrevam no canal e prestigiem a Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Que Um assim abraço. seja.